Você conhece os sintomas que dominam a mente do viciado? Primeiro, perda de vínculos familiares. O viciado não aceita conselhos de ninguém. Não se importa mais com o que os outros pensam e falam a seu respeito. Nem dá satisfação à família dos lugares que frequenta ou das pessoas com quem se relaciona. Perde-se o sentimento familiar. Seja ele pai, mãe, esposa, marido, filho, etc. O que passa a ter importância é apenas a substância em que é viciado. Segundo, irritabilidade. O viciado discute ou se irrita por motivos banais. Sempre acha que está certo e que todos estão errados. Quer que suas vontades sejam sempre aceitas. Bom, a questão do usuário de drogas é um tema muito polêmico, infelizmente é uma questão que está sendo muito debatida por vários órgãos, né? Polícia, Ministério da Saúde, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas aí com essa problemática. Por quê? Envolve muita questão, tráfico de drogas, consumo de drogas, a questão de tratamento disponível para esses usuários, né? E dentro da família todos nós sabemos que é uma questão que traz assim uma certa preocupação para os familiares, porque o usuário, a partir do momento que ele passa, que ele perde, vamos dizer assim, aquela noção da família, de questões materiais e vive somente para as drogas, ele passa a vender coisas, ele passa a subtrair coisas da família e infelizmente isso acaba acarretando uma série de conflitos familiares, né? Claro que a família ela sempre procura se preocupar de alguma forma, tentar ajudar esse dependente, porque é um papel que cabe à família, não só a família, como o Estado também, como toda a sociedade, né? E entrando na sociedade, infelizmente hoje ainda temos aquela questão da discriminação, né? A sociedade ela vê o usuário de drogas não só como um delinquente, né? Hoje essa visão está mudando um pouco. Antigamente, vamos dizer, que a sociedade ela marginalizava essas pessoas, tratando elas como marginalizados, drogados, maconheiros, né? Hoje já está havendo uma preocupação por parte da sociedade, tratando essas pessoas como doentes. E são pessoas que têm que ser tratadas como tal, que a partir do momento que ela se torna dependente de droga, que ela começa a trazer problemas a si mesma, problema à família, consequentemente ela traz problemas para toda a sociedade. Por que para a sociedade? Ela vai cometer pequenos furtos, ela vai entrar dentro de uma residência e vai roubar para manter o vício, né? Então, é um problema que não deixa de ser mais só da família. Ela passa a ser da família, mas de toda a sociedade, bem como o Estado também. O Estado ele tem que oferecer políticas públicas voltadas para a saúde, né? Tratamento desses dependentes. Hoje existem em alguns municípios os CAPs, né? Que são Centros de Atenção Psicossocial, que cuida especialmente, né? de alcoólatras e drogados. O Estado ele tenta cumprir o papel dele nesse sentido e oferecer oportunidades também para essas pessoas, porque não é somente tratá-las como drogadas ou como doentes e deixar elas excluídas da sociedade, à margem da sociedade. Essas pessoas, de alguma forma, elas precisam ser reintegradas novamente, elas precisam de oportunidades, elas precisam de escola, elas precisam de trabalho e, sobretudo, ela precisa de atenção. Eu sei que é difícil, as famílias hoje que vivem com esse problema, com um ente querido na família que passa por essa situação, entende um pouco o que eu estou falando. O quão é sofrido para elas ter que lidar com essas pessoas, às vezes, muitas vezes sozinhas. Então, eu deixo um alerta, eu deixo um aviso, e faço um pedido a todos, às autoridades, à sociedade, que vamos juntar forças nessa luta. A gente sabe que, infelizmente, a questão das drogas, ela está disseminando, principalmente entre os jovens, e nós não podemos perder os nossos jovens para as drogas. É fácil para o pai ou para a mãe detectar que um filho está usando a droga no início?
Bom, geralmente há alguns indícios, né, algumas suspeitas. Tá? Geralmente ele fica um pouco agitado. Os olhos, você pode notar pelos olhos, às vezes um pouco vermelho, um pouco fechado. O jovem muito sonolento, dorme muito e come pouco, principalmente usuários de crack. Tá? O crack é uma das drogas que ela é uma das mais devastadoras para os jovens, porque além dela tornar a pessoa dependente dela, a pessoa perde o apetite, né? A pessoa ela passa por uma série de condições psicológicas, principalmente, né? Em termos de comportamento, de atitudes, que demonstram claramente que a família pode perceber que ele está, a suspeita que ele esteja usando algum tipo de droga. Terceiro, inquietação. Diante da fissura e do desejo de usar a droga, o viciado não se inquieta e cria situações mais absurdas para sair para usá-la, seja a hora do dia ou da noite que for, gastando tudo o que tem, sem pensar nas consequências. Quarto, ansiedade. O viciado passa a exigir demais dos outros e de si mesmo. Traça metas que no momento não pode alcançar. Foca em problemas que ainda não estão completamente resolvidos e, devido às frustrações, recorre novamente à droga. Doutor, o usuário de drogas, ele responde pelo crime? Sim, o mero fato de você portar drogas para uso pessoal, isso por si só configura crime. Muito embora a pena não seja tão elevada para esses casos, é sim um crime previsto na nossa lei brasileira. Agora a questão é que esse crime, muito embora não seja tão grave, ele pode, antes de iniciar a ação penal, que seja feito um acordo com esse usuário, que ele pague uma quantia em favor de algum órgão comunitário, tal como consegue, por exemplo, para evitar a ação penal. Agora, o que parece mais perigoso nessa questão toda é que esse limiar, essa divisão entre o usuário e o traficante é um limiar bem tênue. Ou seja, no mesmo caso concreto, você pode entender que naquele caso ele atuou como usuário ou como traficante. De modo que, caso se entenda que houve um tráfico de drogas e não um mero uso de drogas, se for tráfico, a pena é de 5 a 15 anos de reclusão, ou seja, uma pena bastante grave. Então, aquele que se sujeita, entende assim, que arriscar usar drogas na sua marca, primeiro, tem repercussão financeira para evitar a ação penal, que não é barata. E segundo, tem o risco também concreto de, no bojo da investigação criminal, ser interpretado, ser taxado como traficante e responder como tal, se sujeitando, portanto, a uma pena de 5 a 15 anos de reclusão. Doutor, existe algum projeto aqui em Marcelândia para, pelo menos, tentar amenizar essa situação? Sim, a gente tem começado agora um diálogo muito interessante com a Prefeitura também, e com a SEMAI, e também contadores da comarca, para, de modo bem resumido, estimular nos colégios projetos de competição entre alunos em relação ao seu desempenho acadêmico, de modo que isso, em última análise, vai reduzir bastante a evasão escolar, a indisciplina escolar e principalmente também tirar as crianças do mundo das drogas. Eu queria até falar mais sobre isso no futuro próximo, para convidar a população também a se engajar nesse projeto, abraçar esse projeto, que, sendo bem sucinto, é o seguinte: todo ano é obrigatório recolher imposto de renda em favor da União. Agora, há uma opção de você recolher todo o tributo em favor da União, ou a segunda opção é você recolher uma parte do tributo para a União e a outra parte para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Agora, esse fundo não é um fundo público, ele não é um fundo do Ministério Público, não é da Prefeitura, não é da Câmara dos Vereadores, enfim, é um fundo privado, autônomo, mas que tem um objetivo público, né? Tem interesse público envolvido nele. Então, com base nisso, sendo positivo esse projeto, caso haja acolhimento por parte da população em querer abraçar esse projeto, o que a gente tenta aqui hoje é que a população recolha parte do tributo do imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente, de modo a viabilizar, portanto, projetos por esse fundo, principalmente em relação nas escolas, estimular a competição, desempenho acadêmico, enfim, para reduzir a evasão escolar e também, em última análise, que essas crianças vão para o mundo do tráfico, que têm interesse no tráfico, enfim. A ideia é segurar a criança e tornar viável e estimulante a sua presença dentro da escola. Quinto,
depressão, medos, desespero, mania de perseguição e até desejo de suicídio perturbam a mente do viciado, que só se sente bem na companhia de outro viciado ou quando está sob o efeito da droga. Sexto, sentimento de impotência. Devido às tentativas frustradas de vencer o vício e às palavras negativas vindo de todos os lados, o viciado adquire uma mentalidade fraca e passa a se sentir impotente diante de qualquer situação. Pensamentos como "eu não posso", "não consigo" e "não tem jeito" passam a dominar sua mente. Existem diversos tipos de substâncias psicoativas que são drogas e que causam dependência. Em maior ou menor potencial, elas causam os efeitos nocivos. Os medicamentos controlados, tipo clonazepam, diazepam, os chamados benzodiazepínicos, eles diminuem o limiar de consciência de cada indivíduo, dá sono e causa dependência. Então a gente usa essa medicação em caso muito extremo, mais restrito aos psiquiatras e para tirar a pessoa de alguma crise. O uso contínuo desse medicamento vai causar dependência e não traz bom resultado. Essa é a primeira coisa, são drogas lícitas. Depois vem o cigarro, vem a bebida alcoólica. Quantas coisas acontecem com o indivíduo que bebe e age de maneira nociva à comunidade e a ele mesmo. Dirigir embriagado, acidentes onde ele pode pôr a vida em risco de outras pessoas e dele mesmo. A desestruturação da família, do lar dele e de quem ele vier acidentar. Estamos falando da bebida de álcool. O cigarro, o fumo, que causa dependência também, que causa doenças, principalmente o câncer que começa na boca, nos pulmões. Câncer de rim chega a 29% da incidência de câncer de rim por conta do uso de cigarro. E assim por diante. Aí vem aquelas que são ilícitas: a maconha, a cocaína, o crack, a pasta base e assim por diante. A gente vê que alguns países liberou a maconha, muitas vezes para tratamento clínico e outras vezes para uso regular de quem é viciado. A Holanda é um país assim, o Uruguai, no último governo, foi liberado também. Existe um estudo na Argentina que prova que as pessoas que usam maconha regularmente levam a uma atrofia cerebral, com a perda de capacidade de raciocínio, de inteligência, de memória, tudo. Você vê uma pessoa que usou maconha por longo tempo, você vai conversar com ela, você percebe, ela tem uma agressividade discreta, maior ou menor agressividade, ela tem maior dificuldade de compreensão das coisas, é a pessoa que se acha autossuficiente, que acha que só o que ela faz está certo, o que os outros fazem está errado ou não vem de acordo com o que ela julga ser certo. Assim por diante. A pasta base, segundo o relato de um noticiário de Sinop, hoje de manhã um pai matou um filho de 5 anos e não sabia que tinha feito isso, usando pasta base. Então, o noticiário está aí, está no Face, está em outros veículos que pode ser conferido. Então, aonde chega isso aí? Uma criança de 5 anos morta, o pai preso e a mãe desesperada porque perdeu o filho e o marido. O uso de drogas, a gente vê aqui em Marcelândia, a gente que trabalha no pronto-socorro, há pouco tempo atrás houve-se um boato que um rapaz levou um tiro no rosto porque foi tentar receber droga de alguém que ele tinha fornecido, alguma coisa assim.
Então você vê aonde chega esse nível de coisa. Essa pessoa, esse rapaz tinha 16, 15, 16 anos. A pessoa que usa droga regularmente, pasta base, cocaína, qualquer um que seja, não tem responsabilidade com o trabalho, não tem rendimento no trabalho, não tem responsabilidade com a família, a causa agressão na família, ele é um peso nocivo para a sociedade. A gente trabalha, a gente produz, a gente procura ser útil. E essas pessoas, a gente observa que eles são peso para a sociedade, são peso para a família, são peso para todos. Bem, o uso dessas drogas, fala assim, isso não presta. De um certo ponto de vista, é muito relativo se dizer isso. Você vai falar para o cara que usa cocaína que a cocaína não presta? Não, pelo contrário. Quando ele está sob o efeito da droga, ele é poderoso, ele não tem noção do que ele está fazendo. Então, para ele, aquilo é bom. Quem fuma, quando está fumando, aquilo é bom. O cigarro é bom. Mas assim, não avalia as consequências que aquilo pode vir a trazer. Qualquer droga. Então, assim, eu particularmente, Valmir Muniz, sou da opinião que todo uso de droga deve ser combatido, deve ser, todos nós, todo cidadão deve fazer o possível para poder não deixar o traficante, o médico que prescreve os benzodiazepinos, na maioria das vezes sem necessidade, tem que ter consciência disso. A pessoa, os pais, que às vezes pensa que o filho não cuida, não anda atrás do filho. O adolescente, ele não tem medo, ele é provocado a usar coisas diferentes. Muitas vezes os amigos, entre aspas, dizem, você é mole, você é isso e aquilo, então ele vai usar para provar que ele pode. Usa uma vez, usa duas, se for o crack na terceira vez ele está dependente. Então assim, eu vejo que deve ser combatido intensamente, com todo o empenho do mundo, por todos os cidadãos. Cada um dentro da sua capacidade deve ser possível. O indivíduo que usa droga, ele não tem capacidade de conduzir uma vida normal, um trabalho normal, uma responsabilidade normal. E a questão da alimentação, a questão de desenvolvimento mental dessa pessoa? O trabalho que eu já falei na Argentina, que eu até esqueci de concluir, na Argentina teve uma escola médica que fez segmentos de viciados independentes de maconha. E eles foram observando, através de tomografias de repetição, que essas pessoas estão tendo atrofia no cérebro. Então, a capacidade de desenvolvimento psicológico, de inteligência, de tudo dessas pessoas foi cada vez diminuindo mais. Então você pega qualquer profissional que desenvolvia um determinado trabalho, aí ele começa a usar droga regularmente, ele vai chegar ao ponto que ele não vai ter condições mais de fazer aquilo. Ele vai ter que voltar a fazer alguma coisa que ele menos complicado do que aquilo que ele fazia antes. Quanto mais poder de dependência tem a droga, mais ela é prejudicial ao desenvolvimento cerebral. A gente fala sempre do cérebro porque as drogas elas atuam no sistema nervoso. Qualquer, o cigarro, o álcool, a pasta base, a maconha, a cocaína e outras que porventura pode vir a aparecer. 7º, obsessão. É quando o espírito do vício influencia ou perturba a mente do viciado
a ponto de ele não conseguir pensar em outra coisa que não o vício. Chega a sonhar, sentir o cheiro e até mesmo o gosto da substância. E mesmo quando diz que não vai usá-la, a obsessão é tão forte que domina seu comportamento. 8º, compulsão. A compulsão faz com que o viciado passe noites e dias usando a substância, sem pensar nas consequências. Ela se manifesta logo após o primeiro pino, a primeira pedra, o primeiro gole, etc. Enquanto não gasta tudo o que tem, ela não para. Para a compulsão, não existe a ideia de controle sobre o vício. Basta ceder ao pensamento de só um para que ela o domine. É fácil identificar um usuário de droga pelo seu comportamento? Olha, no serviço policial, identificar o usuário depende muito da situação, o local e o que você está fazendo, qual é o trabalho que você está buscando. Exemplo, o policial, seja ele militar, civil, que trabalha diretamente nas ruas ali, com o tempo de serviço ele acaba ganhando experiência, adquirindo experiência e aumentando algo dentro do policial, um instinto que se chama tirocínio. Esse tirocínio é o quê? É algo que o policial tem nele, uma experiência que ele adquire com o trabalho, que ele consegue olhar para a pessoa e consegue identificar que realmente a pessoa ou comete algum outro tipo de crime ou até mesmo questão de uso de drogas. Fica complicado falar como identificar um usuário, entendeu? Até mesmo porque são vários tipos de drogas. Mas as mais vistas, as corriqueiras aí que são apreendidas e vistas nas ruas, é a maconha e a pasta base de cocaína. Então, assim, são sintomas diferentes e são pessoas diferentes. Geralmente o usuário que ele utiliza a maconha, ele só usa a maconha. E o usuário que é dependente químico de pasta base, então ele usa só a pasta base porque a maconha dele não faria efeito. Então até entre a gíria dos usuários eles falam que a maconha é natural e a pasta base é química. São sintomas diferentes. Exemplo, a pessoa que fuma, no geral, sem entrar em muitos detalhes, no geral a pessoa que fuma maconha, entendeu? Ela fica mais tranquila, o olhar meio baixo, o olhar vermelho, entendeu? Ele fica mais calmo, mais tranquilo, sorri de tudo e, enfim, ele ainda consegue naturalmente se comunicar com outras pessoas. Já o usuário de pasta base, não. Além de que cada organismo reage de uma maneira. Mas geralmente o pessoal que usa pasta base, os relatos dos usuários, é que eles ficam mais agitados e com medo de tudo. Se tornando difícil até mesmo o diálogo com eles diante de uma abordagem logo após que ele fez o uso da química. Mas no geral a gente consegue identificar os usuários através das abordagens. A gente aborda o pessoal e em conversa com eles acabam relatando ou são usuários de pasta base ou são usuários de maconha. Porém, a gente nota que o usuário de pasta base, ele é em tese mais desleixado. Ele não se importa com vestes, ele não se importa onde ele dorme, você vê as atitudes dele perante a sociedade, ele não tem amor próprio, ele não tem vergonha daquilo que está acontecendo, do jeito de ele andar, de vestir, de falar, às vezes deitado na calçada. Então assim, se torna fácil de identificar, ou pelo menos qualquer pessoa que não tenha o conhecimento, que não vive nessa vida de combate ao crime ou dentro do crime, fica fácil qualquer pessoa passar e falar, isso aí é usuário de droga. Por quê? Porque ele realmente representa ser o usuário de pasta base, porque, como eu disse no início, ele não tem amor próprio. Já o usuário de maconha é mais difícil de ser identificado, até mesmo porque são mais reservados. As pessoas que usam a maconha são pessoas que na maioria das vezes trabalham para manter o vício,
então se torna mais difícil de serem identificados. Através de uma abordagem seria muito mais fácil você saber que é usuário de maconha. Já o de pasta base de cocaína, ele não consegue por muito tempo trabalhar para manter seu vício. Pouco tempo de uso de droga, ele acaba desandando e, como diz o outro, na balança da vida dele, ele troca a família pela droga.